Então assim, pessoal, olhando só para o hoje, tá? Não vou nem fazer uma análise prévia. Isso aqui foi só o que aconteceu hoje e o que foi que o mercado me falou, né? O que a gente consegue olhar para o gráfico e identificar, mesmo no período turbulento do preço. Qual é o período turbulento? Isso aqui, ó. É fácil de operar isso aqui? Não. Esse daqui é o pior momento de se operar. Olha, de 9 até 11 horas, por exemplo, é horrível. Eu vou estender até aqui porque hoje foi até um dia bem atípico, né? Normalmente ele... Não, não é pelo payroll, isso aqui é todo dia, tá? Não foi por conta do payroll. Por conta do payroll foi isso aqui, ó. Essa candle grande, às 9h30, que é muito atípico, tá? Então, assim, a gente ia entendendo o conceito básico de suporte e resistência, mesmo nesse período aqui a gente consegue operar. Isso. Porque assim, olha o que aconteceu aqui dentro, né? O preço abriu aqui, esse é o preço de abertura, e caiu, fez esse pavio. Aqui não tem como você fazer nada, e eu não faço nada pelo menos, tá? Essa compra no payroll, aquela projeção de Fibonacci deu possibilidade de operar, tá? Eu não operei porque eu estava na rua, mas se eu tivesse aqui eu teria pegado, ela estava em cima dos ponto 25. Que... Pois é, deu pra pegar. Aquela ferramenta que eu passei ontem, ele ficou aqui embaixo o preço. Não, como é a Fibonacci com a projeção? O, o ponto 25 ficou aqui embaixo. Mas vamos lá, o que é que a gente teve na abertura? Vamos trabalhar de candle a candle. Toda vez que o preço abre e faz uma mínima e sobe, essa mínima vira o suporte, né? Então o preço subiu e fez uma máxima. Essa máxima vira resistência e o preço caiu. Nesse momento aqui do mercado, ó, eu já tinha condições de fazer essa marcação, máxima e mínima. Com um detalhe, essa questão de marcar máxima e mínima, é bom você pegar essa diferença do pavio entre os pavios das últimas duas candles que chegou na máxima e colocar no meio. Porque senão você vai acabar perdendo operações, né? Porque ele não vai atingir aquela máxima exatamente. Principalmente quando ele quer cair. Porque qual é o princípio da queda? Ele não atingir o topo anterior e cair. Então se você fica esperando o preço chegar aqui, ele não vai. Muitas vezes ele não chega lá. E no mercado consolidado, esse aqui é o ideal. O que passar de pavio para lá tá ótimo, não tem problema. E aí o que é que ele fez aqui? Aquele padrãozinho, ó, que a gente viu a semana toda. Falso rompimento, né? Todo mundo lembra ainda do que é um falso rompimento? Como é que identifica? Positivo. Então não tem dificuldade. Isso, exatamente. A ausência de continuidade. Olha lá no time frame menor. Tá, olha só. É uma operação difícil de pegar, mas dava pra pegar? Dava. A gente já sabe que isso aqui é agressão vendedora. E começou nessa candle. Então dava pra vender aqui, stopar aqui em cima. Eu não sei se eu pegaria, sinceramente. Não é uma operação que faz muito o meu estilo. Se fosse um candle branco aí no lugar desse preço, com essa máxima desse tamanho? Olha, não seria provável, porque assim, a gente entende que essa candle abriu aqui. Pra ela fechar branca, essa máxima teria que estar mais em cima, né? Teria que estar aqui, ó. Então já é difícil você vender. Você percebe que ele fechou comprador. Fechou com mais presença compradora do que vendedora. Tá? Então assim, deu uma venda com base nessa primeira leitura. Isso aqui é só no intraday. Ó. A gente vê essa resistência só no intraday. Né? Só o que está acontecendo hoje. E aí ele deu aquela condição de venda. Posteriormente a isso o preço caiu. Você tinha condições de marcar essa região, mas que foi totalmente desconsiderada. Por exemplo, você tem uma agressão compradora aqui. Se você coloca a sua ordem de compra aqui, não pegou. Ou seja, você sabe que isso aqui está invalidado. Esse suporte também. O preço perdeu. Fez uma mínima lá embaixo. Isso aqui, ó, foi 11 horas mais ou menos, 10h30. É a abertura do mercado à vista. Esses pavis gigantes aqui, ó, a abertura do mercado à vista. Mas você já tinha condições de marcar essa mínima. E aí, o que a gente faz? Você tem essa mínima e tem essa, põe aqui no meio. Olha só. Aí você vem aqui e põe no meio. Observem que a gente viu essa mínima e viu essa máxima. E depois de ver essa máxima, a gente teve condições de vender. O preço veio aqui, fez uma mínima e subiu, né, antes de você ver essa condição de venda.
e você marcou esse suporte, que depois ele foi desconsiderado, fez uma nova mínima mais baixa. E aí a gente tem essas duas condições de marcar um novo suporte. E o preço subiu, buscando nossa resistência que a gente marcou no começo do dia, dando uma nova condição de venda. Deixa eu ver se não tá... Nesse momento, gente, é muito difícil operar, tá? Eu estou mostrando isso aqui só para vocês entenderem que o price action ele funciona tranquilamente, qualquer horário, qualquer condições, mas cada momento do mercado tem suas formas específicas de fazer, né? Então, esse horário aqui, ó, é um horário de tocar pavio. Você operar no M1, ele chegou lá, você vende com stop curto, tá? E, por exemplo, deu uma venda, onde ele voltou? No suporte que a gente tinha marcado, tá? Deu a compra subiu, voltou na resistência que a gente tinha marcado, e deu, né? Você vende aqui, o preço caiu. Olha só, não atingiu o suporte, o preço voltou a subir para a resistência e deu outra venda. E aí o preço caiu, foi lá no suporte e novamente um falso rompimento. A mesma coisa que aconteceu aqui, aconteceu nesse ponto aqui de novo. E a gente teve uma compra novamente, que não atingiu a resistência. O preço caiu e novamente um falso rompimento. E essa daqui foi a melhor compra do dia. Tá vendo? Ele rompeu essa resistência. Olha aqui o rompimento. Máximas renovadas, né? Tá, o preço está acima da resistência e a máxima está renovada. E como é que a gente sabe que ele rompeu de fato? Porque ele volta para essa resistência que agora é suporte. A gente volta para essa resistência que agora é suporte e dá um falso rompimento. E a gente tem uma nova condição de compra aqui. Tá? Nessa resistência rompida que agora é suporte. E o preço subiu. Aqui em cima, quando ele faz essa máxima aqui, não vira uma resistência? Olha só vir aqui e marcar. Percebe que aqui ele respeitou essa resistência? Então é venda. O preço está embaixo da resistência, te dando uma condição de fazer uma operação de venda. Então, no caso, durante o pregão, você vai modificando as alturas dessas linhas, correto? É porque... Elas não são fixas durante o pregão inteiro, tô certo? Ó, isso daqui, olha só, a gente tinha, o Marcos até mostrou mais cedo aí, uma resistência aqui, ó, no 400, no 102 e 400, tá? Sim. Isso aqui é uma resistência com base no passado, com base no que aconteceu em outros momentos. Essa marcação que eu estou fazendo é só com base no que aconteceu hoje, tá? Se eu pegar para operar só hoje, sem olhar para trás, eu teria condições de fazer essas operações aqui, que eu mostrei. Entendi. Entendeu? Agora, entendi o que você está falando. A outra pergunta é o seguinte: quando você inicia o pregão, quando você inicia o dia, em que é que você se baseia as suas linhas de resistência e suporte? Nos dias anteriores. E você não tem um critério, não tem uma quantidade de dias, você dá uma olhada, escolhe, acha duas que te favoreçam. Eu tenho que achar o nível mais próximo do preço, né? Por exemplo, eu vou marcar essa linha aqui. Do preço de fechamento. Isso, do dia anterior. Eu vou marcar esse nível aqui, ó, como fechamento do dia anterior, né? Eu sei que o pregão fechou aqui, que ele vai abrir nessa região, por aqui por perto. Então eu vou começar a minha marcação da direita para a esquerda. O que eu tenho aqui? O mercado fechou na consolidação, mas eu posso fazer essa ligação aqui, ó. Entendeu? Pega os últimos fundos e liga. Isso aqui para mim é um suporte. Ó, você tem um suporte aqui, você tem outro aqui. Suporte teórico. Eu estava vendo exatamente esse segundo aí que você marcou. Eu não iria tão abaixo assim, até porque a quantidade de pontos é muito grande. Se eu tivesse que fazer alguma coisa aí, meu stop seria um pouco maior, correto? Não, exatamente. Porque assim, o conceito de caro e barato não é bem relativo, né? O índice caiu esses dias de 2.200 pontos. Vou botar aqui 2.200. Olha só. Ele pode ir lá. Não tem nada que impeça. Eu acredito também que esse suporte que você marcou, que ele está falando aí, ele tem mais relevância porque ele foi testado antes. Certeza. Antes daquela que é dona, ele já foi testado. Já foi testado. Ele é um suporte importante. Isso. E aí, prosseguindo, né? O que é que a gente tem? A gente tem dois suportes aqui embaixo. A gente tem esse ponto aqui, ó,
Isso aqui é a máxima do dia, que coincide com esse outro ponto pivô aqui, com esse outro pico. Ó. Olha só a máxima. Se é um topo ali, você pode marcar. E observe que ele deu operações, né? Tá vendo aqui? Falso rompimento. Aqui dá um falso rompimento também. Tudo isso aqui é condição de venda. E tem mais dois aí do lado direito, né? Mais dois falsos rompimentos aí do direito. Isso, é. Entendeu? Por exemplo, quem viu isso aqui no dia 2, pegou a venda no dia 3. Entende? Mas vamos lá. Oi? Foi, é. Isso. Aí o que acontece? Deixa eu botar aqui para ver mais para trás. O preço começou a subir. A gente tem uma resistência muito forte aqui, ó. Tá vendo? Topo duplo é uma resistência muito boa. Olha esse suporte daqui de baixo. Ele está marcado aqui também, ó. Ele é importante. Então a gente vai começar a marcação dessa forma. Beleza? Linhas de tendência, nesse caso aqui, nós não temos uma linha de tendência bem definida. Não tínhamos, né? Com base no que a gente tinha no dia anterior, nesse dia aqui. Por que isso aqui eu liguei? Por que eu faço essa ligação aqui? Mas eu não chamo ela de linha de tendência. Porque para ter uma tendência, a gente tem um padrão, né? Isso é uma tendência de alta. Isso aqui não é uma tendência de alta. Isso aqui é uma consolidação. Eu posso utilizar isso aqui? Posso. Porque assim, isso aqui pode ser só uma parte da consolidação. O mercado poderia formar uma parte superior da consolidação ainda. Ele poderia ficar aqui dentro, subir aqui e ficar afunilando o dia inteiro. Eu não sei. Entendeu? Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer no dia seguinte. Mas eu sei que eu tenho que ter suportes, na minha visão, para fazer operações de compra e resistências para fazer operações de venda. É só isso que eu preciso saber, né? E você identificando esse movimento, você identificando onde estão essas regiões do preço, você vai conseguir fazer suas operações tranquilamente. Entendi. Entendeu? Alguém ainda tem alguma dúvida a respeito desse tipo de marcação de suporte, de resistência, de linha de tendência de alta, de identificar a tendência? Porque assim, você apertar o botão de fato, você entrar na operação, você precisa de pelo menos 4 condições. Você precisa identificar a direção, ou seja, saber se está subindo, se está caindo ou se está lateralizado. E depois você precisa tomar uma postura. O mercado está subindo, mas você pode vender? Pode. Tem muita gente que opera contra a tendência e ganha dinheiro assim. Mas o que é que funciona? O que é que vai funcionar para você? Uma forma de fazer o trade, as operações, de um modo que te passe segurança. Tá? Por exemplo, como eu opero das 9 até as 10h30, por exemplo, eu não tenho essa opção de escolher, de esperar o mercado ficar com tendência. Eu tenho que aprender a operar aqui, ó. Entende? Então, você precisa se adaptar à sua disponibilidade. Se você tem o dia inteiro para operar, não tem por que você operar aqui. Não tem razão nenhuma para você operar aqui. Você vai operar quando o mercado criar tendência. Onde é que ele fez tendência aqui? Olha ele aqui rompendo, fazendo o movimento básico de tendência de alta. Você identificou isso aqui, ó, você puxa uma linha. Não conseguiu pegar a operação aqui, pega aqui em cima. Tá? Então, identificar a direção do mercado é o primeiro passo, né? Ou seja, você precisa saber para onde o mercado está indo. O segundo passo mais importante é identificar onde estão as regiões importantes, onde é que você quer operar. A gente acabou de falar sobre isso, suportes e resistências. E quando eu falo suporte, eu estou incluindo LTA. Quando eu falo resistência, eu estou incluindo LTB. Tá? Então você identificar esses pontos do mercado é crucial também, é importantíssimo. O terceiro passo é identificar o momento de entrar. Foi aquilo que a gente falou ontem, aquelas 3 candles que te dá a operação de fato. Aquilo ali é o que vai separar suas operações de perdedora para vencedora. Porque não adianta você identificar a tendência, a direção do mercado ou a ausência de direção. Não adianta você identificar que há um suporte ou uma resistência, se na hora de entrar você entra errado, né? Você entra no momento errado.
Por exemplo, a gente viu que isso aqui era um suporte. Aqui, dividindo esses pavis. Mas fica claro para vocês, né, que se a gente comprar aqui nessa primeira candle, o stop vai ficar gigante. Olha o tamanho desse stop aqui. Não está nem tão grande, 140 pontos está aceitável, mas tem piores. Ó. Aqui, 200 pontos de stop. Então, quando você identifica um padrão de movimento como esse daqui, ó, você consegue operar bem melhor. Olha só, as máximas, as mínimas não renovadas, tá? E as máximas cada vez mais altas. Você pode entrar aqui, stopar aqui embaixo, em cima, embaixo desce, embaixo desce. Eu prefiro stopar um pouco mais longe, né? Mas de toda forma, você está pegando o preço já voltando do falso rompimento. Você não está pegando o preço chegando no suporte. Até porque todo suporte e resistência tende a ser rompido. A tendência é que eventualmente ele seja rompido. E você não quer pegar esse movimento. Inclusive eu estava conversando com um amigo meu, né, que tem algumas entrevistas a respeito disso, ou não sei se é entrevista, mas ditados por aí, né, de que 80% dos rompimentos são falsos. E eu fico me perguntando, se as pessoas sabem que 80% do rompimento é falso, por que você opera o rompimento e não o falso rompimento? Né? Não é meio lógico você operar o falso rompimento ao invés de operar o rompimento? E aí a forma que eu faço, eu tiro o benefício disso, do falso rompimento. Porque estatisticamente está a meu favor. Né? Eu tenho uma probabilidade de ganhar melhor. E aí quando você identifica que o preço está numa região de contexto, que é a segunda etapa, você tem que identificar a região. Você identifica o momento, tá? Falhou em romper. O preço chegou no suporte, não quer romper o suporte, eu vou comprar. Tá? Falhou, configurou aquele padrãozinho básico de movimentação de alta no suporte. É condição de compra. Tá? Chegou na resistência, formou aquele padrãozinho básico de movimentação de baixa, é venda. É só isso. Identificou esses 3 passos, acabou. Qual é o quarto passo? Saber quando sair da operação. E quando eu falo sair da operação, eu estou falando de sair no ganho e sair na perda, tá? A gente não sai só no ganho. Mesmo identificando um padrão, eventualmente ele vai ser rompido e você vai ser estopado. O preço pode muito bem formar toda essa característica aqui, ó, subir e cair e me estopar. Isso faz parte do jogo, não é normal, tá? Eu não gosto de dizer que stop é normal, não é. Mas faz parte, a gente tem que entender isso. E aí, a quarta etapa é saber quando sair da operação, quando sair do seu trade, tanto no alvo, tanto no ganho, quanto na perda, tanto no loss. Por exemplo, se você compra aqui em cima, qual é a lógica? Pô, se o preço voltar aqui e perder a mínima, ele está configurando o movimento de baixa. Então você sai um pouco mais embaixo, sai aqui, ó. Você não precisa sair lá embaixo. E por exemplo, se o preço começar a vir contra, pode deixar. Se ele perder essa mínima aqui, você quer sair. Não fica puxando stop. Porque às vezes ele cai e vai embora. Você não tem essa de ficar segurando a operação que você está vendo que está ruim. Então, saber sair da operação também. Se você comprou aqui e a operação foi a seu favor, isso aqui não é o topo, é o ponto de você colocar uma parcial. Aqui também não é o topo, outra parcial. A gente vai olhando para trás e vai enxergando topos, ó, outra parcial. Ó. Percebe que em cada ponto desse aqui, o mercado deu uma brigada, tentou cair. Olha aqui. Em todo momento desses topos, ele tentou cair. Olha aqui. Então você não quer ficar comprado. Por exemplo, se você tem um contrato, você tem que sair no ponto mais fácil. Ah, cara, é poucos pontos, é 100 pontos. Pô, é isso aí, velho. Quer operar com um contrato, é isso aí. Se você operar com 2, sai com um aqui, com outro aqui. Quando pegar primeiro, stop no 0 a 0 e protege o que você já ganhou. Se você está operando com 3, sai com um aqui, outro aqui, outro aqui. Entendeu? Vai sempre protegendo seus ganhos para você não acabar devolvendo tudo pro mercado. Tá bom? Ou seja, vai comer de um, né? Isso, vai comendo aos pouquinhos, não tem que ter pressa. Esse ponto aqui... Desculpa. Pode falar. Esse stop da saída do 0 a 0 que você falou aí, sim, você coloca o stop na sua primeira saída, não é isso? Na primeira entrada. Na primeira entrada, exato. Isso. Se eu comprei aqui e meu stop estava aqui embaixo, quando ele atingir meu primeiro alvo, eu pego esse stop daqui e movo para cá. Ah, tá. Move para a primeira entrada. Isso. Entendi. Isso. Okay. Nesse caso aqui, o que seria interessante, por exemplo, se você compra aqui, ó, no suporte, o preço começou a seu favor, você pode stopar embaixo do suporte.
você fez uma parcial aqui em cima, tá? E aí você sai e você puxa seu estado para baixo do suporte. Se você perder aqui é bem menos, é pouquíssimo. Mas por quê? Qual a ideia? Tá vendo que ele respeita o suporte? Se ele voltar aqui e perder o suporte, você quer sair, porque ele pode vir para romper, já que é a segunda vez que ele testa, e fazer um movimento de baixo. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Não, aí dúvida eu não tenho, mas aí a questão de treinar e prática. É, certeza. É que nem meu amigo estava falando aí, Marcos, nosso caralho. Tem estudo, né, Marcos? E não vai montar o gráfico, eu também fico essa dificuldade. Por quê? Porque é verdinho ainda. Né? E tem que se familiarizar com o gráfico, né? Com o ativo, né? Nem com o gráfico, com o ativo. Você entender que todo ativo ele tem uma movimentação padrão. E quando você começa a enxergar esse deslocamento do preço, essa movimentação, vocês mesmos vão enxergar uma forma de fazer do jeito de vocês, que vai ser bem confortável, que não vai que vai ter uma taxa de assertividade boa e que vai ser confortável de se fazer, tá? Não vai seguir o padrão que alguém falou que faz, que funciona para outra pessoa. Mas isso é questão de tempo. Hoje, por exemplo, eu acho que meu método para vocês é bem tranquilo. Tanto esse aqui do Price Action básico, quanto aquele lá da projeção de Fibonacci. Que inclusive eu tive um feedback muito legal do Fernando, eu até falei lá no Telegram, que ele fez o teste, que 20 operações ele perdeu 2. E cara, isso aqui, aquele sistema lá de fazer as operações, ele é realmente muito assertivo. Eu tô falando porque assim, eu faço 2, 3 operações no dia, às vezes uma só, e eu fiquei um mês sem perder nenhuma operação. Eu tô falando de quase 50 operações sem loss. Ou seja... Isso que você mostrou ontem, né? Isso, é. Não perdi, eu tenho que rever essa. Entendeu? Então assim, tudo é uma questão de você identificar uma forma de fazer que encaixe com o seu perfil. Por exemplo, a escolha do time frame. Você pode operar em 1M. Tem muita gente que opera 1 minuto. Né? Eu não gosto, pra mim é muito, muito arriscado. Eu boto os 2 minutos, que pra mim fica menos poluído. E eu tenho um Renko também pra me dar suporte. Então, bom, vamos prosseguir. Porque hoje eu separei o dia de hoje só pra dar uma revisada. Pra saber se tá todo mundo no mesmo nível, se tá todo mundo entendendo o que é pra ser feito. Pra entender essa leitura prévia, a leitura durante o mercado rolando, tá? Que eu acredito, na minha opinião, inclusive, enquanto o mercado está rolando, é mais importante ainda do que a leitura anterior. Né? Por exemplo, essa resistência aqui no 400, observe que o preço foi embora. Voltou para ela, tá? Ela é importante para segunda-feira, mas para hoje, o preço simplesmente ignorou e passou direto. Mas já essa resistência aqui que formou hoje, olha como ela foi importante. Ela deu uma condição de venda. Né? Você tem aqui um falso rompimento e tem a condição de vender nessa resistência que formou hoje. E como é que eu sei que ela é uma resistência? Toda vez que o preço bate e volta, é uma resistência. Né? Na parte de cima. Toda vez que ele bate na parte de baixo e sobe, é um suporte. É só isso e não tem nem o que acrescentar. Então, por exemplo, isso aqui era uma resistência. O preço bateu aqui e foi. Olha só quando ele subiu, que rompeu, virou um suporte e deu condição de compra. Por que a gente não vende quando ele chega aqui? Porque o mercado é claramente comprador. O mercado só fez subir o dia todo, você não vai chegar lá e vender. Tá? Nós somos trading following. Trading following são pessoas que seguem a tendência. Nós vamos acompanhar o preço conforme a direção dele. Tá? Existem várias formas de identificar a tendência. Uma delas é aquele conceito básico, né, de topo de fundos ascendentes. Outra delas é utilizando indicadores. Eu vou apresentar esses indicadores depois, o MACD, o Ichimoku, que a gente falou mais cedo. Tem alguns outros também que ajudam a identificar a tendência. E e tem outra forma de identificar que são pelas candles. A gente consegue ver, né, de forma bem simples que em muitos momentos aquela famosa frase, né, o preço está subindo de elevador e descendo de escada. Então isso é bem claro aqui. Ó. A forma como o preço sobe e a forma como ele desce denuncia o movimento. Olha só. Tá vendo? Olha essas duas candles grandes aqui. Você não pode entrar contra isso. Ele pode cair? Pode. Ele pode voltar com facilidade aqui, nada impede. Mas você tem que pensar racionalmente, ó. Tá fazendo um movimento forte de alta. Não vou entrar contra essa agressão compradora.
Tá? Porque nós pegamos a tendência depois que ela acontece e saímos depois que ela termina. Tá? Essa é a teoria. Em tese, a ideia é essa. Se você identifica aqui uma tendência de alta, você vai comprar subindo e quando ela começar a desconfigurar essa tendência de alta, você vai sair da sua operação. Em tese é isso. Ou seja, comprar enquanto está subindo e vender enquanto está caindo. Não comprar antes de subir. Às vezes a gente fica querendo pegar aquela operação mágica, né, aqui no final, mas o mercado às vezes não te dá isso. Por exemplo, dá para comprar aqui, nesse ponto? Eu não compraria. Ah, perdeu a operação? Perdi. Eu não compraria. Primeiro, olha só quanto agressão na venda. Segundo, eu tenho aqui ó, um canal de baixa. Como é que eu vou comprar na parte superior do canal? Não dá, né? Então você espera ele sair desse canal para comprar depois. E ter essa noção, gente, é coisa que você vai pegar com o tempo. Mas você precisa enxergar isso aqui. Você precisa enxergar esse canal de baixo. Ó. Conseguir enxergar esse canal de baixo? Não. Às vezes a pessoa não enxerga. E quando você não enxerga, você toma loss. Ou você toma gain, né? Quem comprou aqui deu gain. Mas tem uma probabilidade muito grande de respeitar o canal e vir buscar a parte inferior. Tá? Então você enxergar o todo é fundamental para você minimizar seus riscos. Beleza? Eu hoje ouvi um ditado muito interessante que diz que não é porque o que você fez está dando certo que você vai continuar fazendo a coisa errada. Exatamente. Mesmo sabendo que está errado, às vezes pode dar certo, né? É. Mas a chance de dar errado depois é muito grande e o risco é muito pior. Exatamente. E sem contar que a longo prazo não funciona, né? Você vai ganhar aquele dia, no dia seguinte vai pensar que vai fazer a mesma coisa e perde. Sobre essa ferramenta aqui, gente, ó. Alguém ainda tem alguma dificuldade em fazer e configurar? Tá todo mundo tranquilo quanto a isso? Isso aí foi da aula de ontem, não foi? Foi. Isso aí eu perdi. Eu vou dar uma revisada nisso aqui. Tá, você pode ser rápido, depois eu assisto lá com calma.